Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e hoje nós vamos para a nossa última aula de escatologia. Tivemos uma pequena jornada onde aprendemos Mateus no capítulo 24 e também no 25, onde Jesus responde aos seus discípulos sinais do fim. Antes de eu começar a aula, eu preciso perguntar para você se você está com a sua Bíblia aberta, se você está com o seu caderno de anotações. Tudo isso é importante, mas o principal é, você já olhou as aulas anteriores? Se você não o fez, faça, porque isso é fundamental. Cada aula é progressiva, então isso é fundamental que você faça. Nós aprendemos que Jesus fala e compara com as dores de parto, onde a mulher, à medida que vai tendo as contrações mais fortes, está mostrando que a criança está para nascer. Da mesma forma, Jesus mostra e fala que, à medida que todos os acontecimentos, como guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, nação contra nação, o evangelho sendo pregado de forma massiva, tudo isso mostra que ele está às portas, culminando com a chegada do homem do mal, o anticristo, e ali acontecendo pragas, coisas terríveis sobre a face da terra, e culminando com a sua segunda vinda. Lembrando que a primeira vinda é quando Jesus nasceu, esta terra, morreu e ressuscitou, e a segunda vinda não tem nada a ver com arrebatamento secreto, tem a ver com a vinda que todo olho verá. Nesse meio termo, de início e de fim, alguns acreditam que a igreja vai ter um arrebatamento secreto antes do anticristo ou logo após o anticristo, outros na metade da tribulação e outros que vai passar toda é arrebatado e já desce para governar. Jesus falou também sobre a parábola sobre a figueira, na realidade, né? Ele fala sobre a figueira, a parábola da figueira, que ali nós estudamos, né, sobre o que significava figueira, o que significava não passar a essa geração. E hoje, nesta última aula, Jesus utiliza mais algumas parábolas para falar sobre a importância da vigilância. E isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus, depois de falar tudo isso, ele mostra o quão importante é nós estarmos preparados para a sua vinda. E aí ele começa com uma parábola muito importante sobre a questão da exaltação da vigilância. E olha o que ele diz. Nós terminamos em Mateus no capítulo 24 e o verso de número 36. No 37 ele diz assim: pois assim também como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, pois assim nos dias do dilúvio, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será deixado, outro será levado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem para que vocês não sabem o dia que vem, certo? Então, o pai de família, se soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam vós também preparados, para o Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperam. Aqui há uma grande confusão, principalmente entre os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto. Eu sou um pré-tribulacionista e eu reconheço que aqui é feito muita confusão. Eu já falei que em Mateus, no capítulo 24, Jesus não está falando e não quer falar sobre arrebatamento secreto. Até porque ele está falando com um grupo de judeus, certo? E está falando quais os sinais do fim. Ele mostra de forma panorâmica e cronológica tudo o que vai acontecer desde
o prenúncio das dores, o surgimento do homem do mal, tudo o que acontece e culminando com a sua segunda vinda. E ele fala, assim como nos dias de Noé, é muito importante. Por quê? Porque olha o que ele disse. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aí nós falamos, olha, nós estamos vivendo os dias de Noé, mas você parou para pensar que tudo que foi falado aqui nada é ruim? Comer é ruim, beber é ruim, casar é ruim, dar-se em casamento é ruim. Quando nós vamos em Lucas, na realidade fala sobre se embriagar, aí tudo bem. Agora, o que Jesus está querendo dizer sobre beber, casar e dar-se em casamento, não é censurar e falar que isso é ruim de maneira nenhuma. Significava que as pessoas levavam uma vida normal. E quando a passagem diz aqui, não perceberam até que veio o dilúvio, não é que foi assim, olha aí, o dilúvio chegou. Não. Na realidade é que elas viviam tão intensamente a sua vida que viam Noé fazendo a arca, viam Noé falando o que ia acontecer e simplesmente não deram bola para isso. Simplesmente continuaram vivendo a sua vida como nos dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas vivendo simplesmente e absortas com tudo desta terra, querendo provar o melhor desta terra, e quando se fala que vai ter um fim, que Jesus está voltando, que coisas terríveis vão acontecer, grande parte das pessoas aí fora debocham disso. Não estão nem aí, e isso cai também, inclusive, dentro de evangélicos. Que a gente fica pensando, você quer um exemplo clássico? Ah, o meu avô falava sobre isso, meu bisavô falava sobre isso e Jesus não veio até agora. Cuidado, daqui a pouco vai cair na parábola das 10 virgens, que eu vou voltar a falar sobre isso. Então, quando Jesus fala sobre os dias de Noé e que as pessoas não perceberam, nós precisamos entender. As pessoas viviam vida cotidiana normal, mas viam o que estava Noé fazendo e não davam bola, diziam, isso aí nunca vai chegar, possivelmente nem vai acontecer, possivelmente é loucura. Quando vê, aconteceu, foi um negócio repentino, porque é interessante que quando nós estudamos o Gênesis, não fala que a chuva choveu simplesmente de cima, diz que as águas debaixo, a palavra hebraica ali é terron, as águas subterrâneas literalmente foi como uma explosão debaixo. Então, nos dias de Noé, no dilúvio, foi simplesmente as águas assim, ó, debaixo de cima vieram com tudo, certo? Ali a palavra hebraica é terron, as águas do subterrâneo, certo? Então foi uma coisa repentina e veio e pegou as pessoas, certo? Aí, posteriormente, que vem a grande confusão, quando Jesus diz, 2 estarão no campo, um será deixado, outro será levado. 2 estarão na cama, um será deixado, outro será levado. Aí as pessoas, os pré-tribulacionistas dizem, olha aí é o sinal do arrebatamento, porque um vai ser deixado, o outro vai ser levado. Cuidado, porque se vem um pós-tribulacionista que estuda a Bíblia, ele pega você aqui. Sabe por quê? Vamos lá então. Até que veio o dilúvio e deixou. Então, 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado. O que foi levado é bom, o que foi deixado é ruim, correto? Aí diz, 2 estarão trabalhando, um será tomado e um será deixado. Ok. 2 estarão, vamos pegar aqui. E aí 2 mulheres estarão trabalhando, uma será deixada, outra será levada. No campo, um será deixado, um será levado. Agora, olha só como nós temos que estudar com o contexto. Quando nós lemos isso, parece que o que foi levado, a gente imagina, bom, ele foi levado para o céu. Que bom, aqui o deixado para trás foi ruim. Mas o que o texto está falando? O texto, qual é o contexto? Os dias de Noé. Agora para pensar comigo. Noé e sua família entrou na arca. Quem é que foi levado nos dias de Noé? Foi Noé ou foi as pessoas que morreram? As pessoas que morreram foram levadas pelo dilúvio e morreram. Quem foi deixado na arca para sobreviver foi Noé. Então, se nós for basearmos nisso, o texto não condiz com o contexto. O texto, na realidade, diz que os que foram deixados,
que é os bem-aventurados, os que foram deixados, Noé e sua família, deixados na arca. Os que foram levados pelo dilúvio é que, na realidade, foi quem se saiu mal. Então você vê que não bate o texto com o contexto, porque o contexto imediato, qual é que é? Os dias de Noé. Noé e sua arca que ficaram na arca. Os que foram levados pelo dilúvio e morreram, que aí é os que tiveram a pior coisa. Então vem um pós-tribulacionista e diz, não, mas aí está errado. E ele não está errado em argumentar isso. Aí, se isso aconteceu, você pode argumentar também. Mas lá em Lucas, no capítulo 17, não fala só sobre os dias de Noé. Lá em Lucas, no capítulo 17, se eu não me engano, capítulo 36, 37, 38, o Lucas usa a citação de Noé, mas também fala de Ló e sua família quando foram tirados de Sodoma e Gomorra. A família de Ló, completamente diferente. Ou seja, Ló é levado, os que ficam em Sodoma e Gomorra, que tomam ali, né, a chuva de fogo, saraivadas e que morrem. Então, se nós fôssemos falar sobre o arrebatamento secreto, aí sim nós poderíamos dizer, ó, a família de Ló sim que foi levada, certo? Então foi para o lugar bom, foi para o lugar seguro. Agora a família os habitantes de Sodoma e Gomorra que tiveram, né, a sua paga, a sua sina, exatamente por não se arrependerem. Mas o texto não fala sobre isso. O texto está falando sobre a importância de nós vigiarmos. Não está falando sobre arrebatamento secreto aqui. E o que o pós-texto fala sobre isso? Falamos sobre dia de Noé, sobre exortação à vigilância. Falamos sobre um será levado, um será deixado, no sentido que aquele que está percebendo pelos sinais que Jesus vai voltar, fica atento, e o que não está, vai ser deixado. Agora, olha o que diz depois. A mesma coisa, um pai de família com um ladrão. Por que você, quando chega em casa, chaveia a porta da sua casa? Por que você não deixa a porta escancarada? Porque você está vigiando, no sentido de que eu não vou deixar a porta aberta, porque se eu deixar a porta aberta, pode o ladrão vir aqui, roubar a minha casa, assaltar a minha família e matar a minha família. Então você vê que todo dia, quando você fecha a sua casa, o seu estabelecimento, você está vigiando. Só que nós não fazemos isso do modo da vinda de Jesus. Nós estamos vendo tudo acontecer, nós estamos vendo as dores de parto acontecer, nós estamos vendo que Jesus está voltando e nós, muitas vezes, estamos absorvidos pelo mundo. Nós não estamos nem aí, parece que Jesus nem está voltando, a gente pensa, né, isso aí vai fazer muito tempo. E aí eu vou vivendo essa minha vida aqui, e quando menos espera, as coisas começam a acontecer e eu acabo, muitas vezes, sendo deixado. Cuidado com isso. Da mesma forma, Jesus continua falando na parábola do servo fiel e do servo mau. Do servo fiel que foi dado a missão de cuidar de outros e ele cuida fielmente. E o servo mau, aquele que diz, olha que interessante o que diz o servo mau, ó. O meu senhor está demorando para vir. Começa a espancar os seus companheiros, comer e beber com bêbados. Ou seja, sabe aquele que diz assim, não, Jesus vai demorar para vir, sabe de uma coisa? Eu sei que ele vai vir, mas eu vou ficar pecando. Daí, quando eu ver que as coisas estão começando, eu vou me arrepender. Então eu faço e aconteço. Eu cometo meus pecados, sabendo que estou cometendo meus pecados, não estou nem aí para os meus pecados. Quando menos espera, Jesus vem como um ladrão e você vai ficar. Cuidado com ficar escondendo o pecado oculto debaixo do tapete da tua alma. Nós estamos vivendo a época da graça, uma época onde nós podemos nos arrepender. E se arrepender, né, a metanoia, é literalmente mudar de direção, é 180 graus. É você começar a caminhar para cá. Por isso que eu gosto muito de Jó, quando a Bíblia Jó diz que Jó era um homem, né, que se desviava do mal, a palavra hebraica ali é muito importante. Porque de se desviar do mal, Jó via o que era mal e ele nem chegava perto. Ele simplesmente se desviava. E nós, muitas vezes, não fazemos assim, né? Aqui está a tentação, nós fizemos questão de entrar na roda de tentação para dizer, não, eu entro e eu saio dela. Cuidado, grande parte das pessoas que entram nessa roda de tentação acabam sendo aprisionados por ela. E
Todas as parábolas é exortando a vigilância, culminando com a parábola das 10 virgens. E aqui não é uma parábola que fala sobre pessoas que não acreditam em Deus. Aqui é uma parábola que fala exatamente sobre pessoas que têm Deus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque exatamente a parábola da noiva, né, e das suas damas de honra que ficavam, né? Eu não vou entrar aqui nós poderíamos ter uma aula só falando sobre como é que era em Israel, mas basicamente a noiva ficava ali com as suas damas de honra, certo? Esperando pelo noivo. Não sabia o horário que o noivo vinha. O noivo ficava na sua casa, vinha com o padrinho em festa, em alaridos, em trombetas, assim como vai vir a volta do Filho do Homem. Todo olho vai ver Jesus, né, com aqueles que estiverem com ele na sua volta e que estejamos com ele na sua volta, todo olho vai ver e vai lamentar, simbolizando aqui o noivo. Agora tem uma parte aqui da parábola das 10 virgens que eu particularmente eu fico assustado. Por quê? Porque diz assim, quando você pega capítulo 25 de Mateus e o verso de número 3, diz assim, ó, as prudentes, elas pegaram óleo para mais para sua lamparina, né? Caso o noivo viesse a tardar. As imprudentes, elas não pegaram nada. Agora, olha o que diz interessante. O noivo, ele tarda, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas, ó. Você sabe o que é tosquenejar? Quando você assim, ó, daqui a pouco te dá tanto sono, você fala assim, ó. Pois bem, da mesma forma, nos últimos dias, se nós já estamos vivendo esses últimos dias, a nossa tendência é ficarmos tão absorvidos com o que o mundo está nos dando que nós vamos tosquenejar. E só quem tiver óleo, aqui simbolizando o Espírito Santo, só quem tiver, né, esse azeite na sua vida, vai o noivo vir e você vai estar preparado, porque só entrou nas bodas, só entrou na festa quem tinha a lamparina acesa quando o noivo veio. Então o que Jesus fala, depois de tudo isso, ele termina dizendo, vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam vigiar, porque vocês não sabem quando o noivo vai vir. E realmente nós não sabemos. Eu reitero, não marque datas. A pior coisa é marcar datas. Mas pelos sinais nós sabemos que o noivo não está próximo, ele está muito próximo. Eu acredito nos meus estudos, e eu estudo isso há muito tempo, que nós estamos vivendo os últimos dias aqui nesta terra. Não é momento de brincarmos de ser crente. Não é momento de escondermos pecados em nossa vida. É momento de nós confessarmos e nos arrependermos. Numa outra oportunidade, eu queria fazer um estudo só sobre o que é o real arrependimento. Mas que nós possamos estar firmes. Jesus está voltando, não seja pego de surpresa deste evento. Nem seja enganado pelas coisas que aí à frente virão. Nós terminamos e encerramos a nossa aula de escatologia aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos começar o estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo. Eu queria orar com você. Se você assim quer, vamos orar e terminar a nossa aula? Senhor Deus, Pai amado, chegamos diante da Tua presença, gratos por estes momentos em que tivemos o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Que esta palavra possa entrar no coração de cada um e mostrar o quão importante nós estarmos vigiando e vigilantes. Estamos vivendo os últimos dias sobre esta terra e só vai entrar nas bodas, só vai entrar na festa quem estiver preparado. Que possamos estar, Senhor, a cada dia numa comunhão mais contigo. A tua palavra diz, chegai-vos a Deus e tu se chegará a nós. Que nós possamos chegar a ti
através da oração, através da busca, através do jejum e através do estudo da tua palavra, para não sermos enganados pelo que o mundo dá, não sermos enganados por falsos profetas, por falsos mestres que por aí afora estão como lobo devoradores querendo devorar o rebanho. Senhor, eu oro por todos aqueles que fizeram esse pequeno curso a respeito da escatologia. Que o teu nome possa ser cada dia mais exaltado e que nós possamos, assim como João Batista disse, diminuirmos para que somente a tua imagem cresça, apareça e seja glorificada. Oramos em teu santo, poderoso e amado nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Próxima aula, começaremos o estudo do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe grandemente.